Olha eu de novo aqui para falar do quê? Para falar de Neymar. Eu sei, se não falar, pô, esse canal virou do Neymar, etc. Mas infelizmente é notícia. Queria eu estar falando de outra coisa, mas a gente vai ter que falar de Neymar aqui nesse canal, porque saiu uma notícia para mim absurda, dizendo que ele tirou a autonomia do Santos e tá levando profissionais próprios dele dentro do clube e que mostra uma subserviência do clube com esse jogador que, além de ganhar milhões, não fez nada dentro do campo e tem um tratamento diferente não só dos jogadores que lá estão, mas diferente de qualquer jogador da história do Santos em todos os tempos. Isso para mim é muito lamentável, a gente precisa falar sobre isso. Antes, se você puder deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada, eu só posso te agradecer. E antes também gostaria de responder ao Marcão do Varanda, que comentou, né, repercutiu a notícia que eu dei aqui, que virou alvo de processo do Neymar, aquela coisa toda que vocês estão cansados de saber. Foi respeitoso, mas fez alguns questionamentos que eu gostaria de responder. Ele perguntou, o Rodolfo é um cara polêmico, né? Polêmico na opinião dele. Para mim, eu só faço o meu trabalho, só falo o que eu penso. Se falar o que pensa é ser polêmico, paciência. Mas ele é um leão com o Neymar e um gatinho com o Andrei Quintino, né? Porque é amigo do Ademir Quintino. Então ele não fala da renovação do Andrei Quintino. Preste bem atenção, Marcão. Eu tô te respondendo aqui, mas há também a sua audiência, porque obviamente você tem uma audiência grande e leva as pessoas a pensarem como você pensa a partir desses questionamentos que você faz. Primeiro de tudo, tá? Eu não sou amigo do Ademir Quintino, não sei de onde vocês tiraram isso. Eu tenho um respeito brutal pelo Ademir Quintino, pela carreira dele e pelo jornalista que ele é. Mas eu nunca vi o Ademir Quintino pessoalmente, nunca apertei a mão do Ademir Quintino, nunca troquei confidências pessoais com o Ademir Quintino, muito diferente do relacionamento que eu tenho com o colega dele, o Vitor Hugo. A minha relação com o Ademir Quintino é de um colega que o respeita e tem a maior admiração. É só isso. Uma admiração que eu tenho por ele que eu não tenho por você. Por outros motivos, tá? Para deixar claro. E eu acho que ele tem alguma admiração por mim. Aí quem tem que falar é ele, tá? Mas eu não sou amigo do Ademir Quintino. Segundo, por que eu nunca falei a respeito de renovação de Andrei Quintino? Entrando no mérito da questão. Porque o salário do Andrei Quintino é ridículo. O Andrei Quintino tem vencimentos no Santos, vencimentos esses que eu sei, que são, assim, não mexem uma vírgula, uma mosca no orçamento do Santos. Então, o que acontece? Quando vocês ficam focando em Andrei Quintino, obviamente é porque vocês não gostam do pai dele, e aí vocês ficam utilizando do filho do cara para indiretamente atacar o cara. Isso daí é uma coisa perversa. Uma coisa perversa que eu abomino. Então, assim, eu nunca falei de salário do Ademir Quintino porque simplesmente não é notícia. Se o Andrei Quintino recebesse um salário absurdo para a categoria que ele está, etc, 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 eu diria aqui, Rodolfo, mas o que você pensa a respeito da renovação do Andrei Quintino? Eu nunca vi o Andrei Quintino jogar. Ele já jogou no profissional? Desculpa, eu não posso falar sobre base porque eu não sou o principal especialista para dizer quem é bom e quem não é na base. Tem caras que fazem isso muito melhor do que eu. Eu assisto a Copa São Paulo e olhe lá. Vi inclusive a Copa São Paulo que ele jogou como um lateral direito e sei que essa não é a posição de origem dele, que ele parece que é atacante, enfim. Quem tem que definir se o jogador serve ou não serve em termos de base para ter o seu contrato renovado ou não é a comissão técnica atual do clube que fez essa opção. Se por um acaso eu como jornalista descubro que renovou-se o contrato de qualquer que seja o atleta, filho de quem quer que seja, e cujo salário seja um absurdo, eu vou detonar de qualquer jeito. O Ademir que me desculpe, eu falo, Ademir, desculpa, eu tive que falar isso, cara, você pode ficar muito bravo comigo, mas eu tive que falar, não é o caso. O salário do Andrei Quintino no clube não mexe uma palha no orçamento do Santos. Portanto, não é notícia. Muito diferente do Neymar, né? Que ganha milhões e milhões e milhões e vocês não estão nem aí. Cansam de acobertar porque sabem. Na verdade, não sei nem se vocês gostam dele. Vocês sabem que o cara é amado por muita gente que automaticamente assiste vocês. Então, vocês preferem proteger. Mas, dito isso, vamos falar sobre ele, né? Afinal, o Neymar, segundo matéria aqui do GE, tirou a autonomia do departamento médico do Santos e priorizou uma equipe particular para cuidar dele para a retomada do tratamento da lesão na coxa, reto femoral ali, lesão de grau 2, segundo Lucas Mussetti.
Matéria de Ana Canhedo, que diz o seguinte: passada uma semana da lesão do Neymar, os bastidores do tratamento do atacante começam a vir à tona. Otimista em relação a voltar a jogar pelo Santos ainda nesse ano, ele priorizou sua recuperação ao lado dos seus funcionários particulares. O fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa. Se elogiou muito ele, né? Quando ele levou o Rosan pra comer. Nossa, o Neymar é maravilhoso. O Neymar é gente boa pra caralho. Levou o Rosan pra comer e pagou a conta e fez storyzinho com o Rosan. Mas na hora de preparar, ai, não quero o Rosan. Eu quero o Rafael Martini. Não sou funcionário do Santos. Eu sou meu próprio funcionário que tem a minha própria equipe. E o Santos, ó, caladinho, subserviente. Neymar tem uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita na região do quadríceps. Como o tratamento está sendo feito pelos seus funcionários, são eles quem definem em quantos períodos e qual a duração das sessões de recuperação do jogador. Ou seja, o Santos só serve para pagar o salário do Neymar. O Neymar não tem nenhum compromisso com o Santos de seguir as ordens do departamento médico do clube. Não tem nada. O Santos só serve para ele entrar em campo, para ele jogar e para ele usufruir da estrutura do CT. Que nem disso também ele precisa, né? Porque ele tem Mangaratiba, etc e tal. Olha a situação que o Santos se colocou aqui. Se você não vê um absurdo nisso tudo, não consigo sinceramente entender. O Santos tem como principal fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, velho conhecido do clube, que chegou a tratar uma das lesões do Neymar ao longo do ano, depois da dificuldade do craque em conseguir ficar à disposição. Teve isso. Agora, porém, o caso não está mais com o núcleo de saúde alvinegro. Vamos lembrar e vamos recapitular o que aconteceu aqui, tá? Primeiro semestre, quando o Neymar ganhava aquele salário exorbitante de 21 milhões por mês, que muita gente defendia, dizia, não, é isso mesmo, tem que ganhar. Imagina que o Neymar veio para ganhar 2 Coca-Colas no Santos. Muita gente defendeu isso aí. Pois bem, no primeiro semestre ele mais ficou machucado do que jogou. Teve ali lesões que tiraram ele de reta final de Campeonato Paulista e, por exemplo, clássicos importantes como contra o próprio Corinthians do Campeonato Brasileiro, que o Santos ganhou e ele estava lá, preferiu estar na Kings League, né? E aí ele volta alguns jogos e volta a se machucar naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que ele machuca no primeiro tempo e depois fica um novo tempo fora até voltar, depois de acho que 1 mês e meio, quase 2. Então vamos lá, vamos recapitular. Nessa época, quem cuidava do Neymar era justamente o seu fisioterapeuta particular e o seu preparador físico particular. Quem colocou ele em condições de jogar 90 minutos durante, sei lá, quase 10 jogos seguidos pelo Santos foi o departamento físico do Santos, departamento de saúde do Santos, que agora com a nova lesão, ele volta a jogar na lata do lixo. E o pior, o Santos não tá nem aí. O Santos, o Neymar pode fazer o que ele quiser. Se qualquer outro jogador fizesse isso, nossa senhora, o mundo caía na cabeça desse jogador. Mas o Neymar é dono de si mesmo, ele tem a equipe dele, os caras vão lá, entram dentro do clube, aparecem em vídeo da Santos TV, tratam o Neymar lá dentro e o Santos lava as mãos. E mais do que isso, os próprios profissionais do Santos não podem sequer comentar sobre o estado físico do Neymar por conta de acordos internos. Os caras blindam o Neymar até nisso. E de novo, tem gente que acha isso absolutamente normal. É o Santos cada vez mais se colocando numa condição de subserviência de um jogador que só onera o clube hoje. Não trouxe nada além de um gol contra o Flamengo dentro do campo. E que ganhou um salário exorbitante no primeiro semestre, que se acumula uma dívida gigantesca com a empresa dele, porque boa parte desse valor é de imagem, que o próprio presidente do clube, Marcelo Teixeira, disse que não pagou e que fez aí um adiamento, né, um espaçamento dessa dívida até o final do seu mandato de 2026. Essa dívida está exorbitante e ninguém fala disso. O pessoal quer saber de Andrei Quintino, né? O Andrei Quintino é o cara, o problema do Santos é o Andrei Quintino. Enfim, é uma covardia absurda. Neymar comparece ao CT em horários semelhantes aos demais jogadores, ou seja, ele vai quando há treino e fica em casa quando não há atividade prevista no dia. Porém, mesmo nas dependências do Santos, quem comanda o tratamento é apenas seu staff. Olha a situação. Vocês já imaginaram no Palmeiras, vou pegar um exemplo de um clube bem gerido hoje.
Um jogador chega pro departamento médico do Palmeiras e fala assim, vocês não vão me tratar. Quem vai me tratar são os meus profissionais particulares. Não quero saber do tratamento de vocês. Cara, e ainda tem gente que acredita que o Neymar vai para outro clube brasileiro. Se um outro clube brasileiro aceitar isso aqui, só se for um clube assim que não tenha grandeza nenhuma, que esteja, né, absolutamente à margem das grandes disputas. Porque um clube sério que quer ser sério, não aceita um negócio desse. Né? O Santos não deveria aceitar. O Santos aceita porque o Marcelo Teixeira, de novo, age mais como um capacho do Neymar pai. Aceita qualquer coisa que vem de lá. O Camisa 10 alegou ao alvinegro que dispõe de todos os equipamentos em sua casa e pode fazer períodos de recuperação em sua maioria nela. Ou seja, nem preciso ir, gente. Eu trato aqui, ó, machuquei, vou ficar jogando pôquer com uma mão e fazendo fisioterapia com a perna. Entendeu? O prazo de recuperação para a lesão sofrida por Neymar varia de 4 a 12 semanas. Um cenário otimista, portanto, ele poderia ficar apto a voltar a treinar na metade final de outubro. No cenário mais pessimista, apenas na reta final de dezembro. De novo, tá? Eu trouxe a informação que ele não joga mais esse ano. Eu continuo bancando a informação. Mas todas essas informações desencontradas são culpa do próprio Santos, que poderia ter muito bem arrefecido essas notícias se tivesse ele, clube, determinado o prazo da lesão do Neymar. Mas a impressão que dá é que nem ele, o clube, sabe, porque depende da recuperação do Neymar. E a recuperação do Neymar a gente sabe muito bem. Um cara que passa as madrugadas em claro. Então, que recuperação é essa? Quanto tempo vai demorar? Ninguém sabe, nem o próprio Santos. Eu não sei nem se é má vontade do Santos nesse sentido. O Campeonato Brasileiro tem previsão de término para o primeiro fim de semana de dezembro. E se a recuperação do Neymar levar ao prazo máximo, o Camisa 10 pode não atuar mais nessa temporada, o que é minha confirmação. E aqui, ó, você vê Ricardo Rosa, que não tem nada a ver com o Santos, não tem contrato com o Santos, não tem vínculo nenhum com o clube, tratando o Neymar lá dentro. E aí, assim, isso, gente, é claro que os jogadores veem o Neymar como um popstar e falam, beleza, é o Neymar, pode. Mas isso perde o senso de equipe completo. Futebol, de novo, futebol é um esporte coletivo, não é um esporte individual. O Santos venceu sem o Neymar, o São Paulo, né? E o Santos tem boa chance de fazer bons jogos sem o Neymar de agora em diante. O Neymar não pode ser a razão pela qual o Santos joga bem ou joga mal, porque o Santos é um time coletivo. E o Santos agora tem um treinador capaz de fazer o Santos jogar coletivamente. E dentro da coletividade de qualquer clube que se coloca como profissional, por mais que a gente saiba que existam alguns privilégios aqui ou outros conquistados, algumas coisas, principalmente no dia a dia do clube, precisam ser iguais para todo mundo. O Neymar não pode ter um tratamento diferente, não é com relação ao Tiquinho, é com nenhum jogador, inclusive, que recém subiu da base. Isso é a essência de qualquer clube profissional. Vai ver se na Europa o Totti, na Roma, tinha o seu fisioterapeuta próprio lá, o cara que jogou a vida inteira na Roma, tinha o seu fisioterapeuta próprio, os médicos dele, foda-se os médicos da Roma. Isso não existe em clube nenhum. É o Santos se apequenando cada vez mais, abrindo as pernas para um cara que não fez porra nenhuma esse ano em termos esportivos e que continua nessa. A nossa obrigação aqui é pagar a sua grana por mês, é não atrasar o seu salário, e você não tem obrigação nem de ir para o clube. Você pode treinar na sua casa. E quando treinar aqui, traz os seus profissionais. E os outros não, os outros vão cuidar do departamento do clube. Olha, irmão, isso para mim é revoltante ver, eu como santista, ver a situação que o Santos chegou. Não é uma crítica aqui ao Neymar, não. Ele tem direito a se tratar na casa dele, com os profissionais dele, se o clube aceita isso. Aqui a crítica não é ao Neymar. Aqui a crítica é direta ao Santos Futebol Clube, essa gestão pavorosa do Santos que permite uma ruaça dessa. Isso para mim é um negócio inacreditável que, de novo, só é permitido num clube que se apequena diante de um jogador. Palmas para vocês, palmas para vocês. Que merda, hein? Comentem aí o que vocês acham. Até o próximo vídeo.